Olá, bem-vindo ao canal Academia da Enfermagem. Meu nome é Kathleen Machado e a aula de hoje é sobre farmacologia. O objetivo geral dessa aula é compreender os princípios da farmacologia, profissionalizando os estudantes a administrar medicamentos de forma segura e racional. E o objetivo específico, compreender o que é farmacologia e seu objetivo, assimilar os conceitos da área, aprender as apresentações farmacêuticas existentes, entre outros detalhes que vamos se aprofundar durante essa aula. Hora da pergunta: o que você sabe sobre farmacologia? Igualmente, a gente faz em todos os vídeos aquela reflexão, que a gente vai anotar em algum lugar, vai deixar fixado em nossa mente e vamos comparar ao final se a gente aprendeu, se a gente absorveu o conteúdo da aula de hoje. Introdução à farmacologia. Então, o fármaco vai realizar ações no organismo vivo. O que ele faz, né? Ele faz a ação, a distribuição e a eliminação. Ele passa por esses 3 processos. A gente vai se aprofundar nas próximas aulas nesses processos, tá? O objetivo, a profilático, as prevenções, o terapêutico, que é o curativo, o diagnóstico, que auxilia, e o paliativo, que faz a diminuição dos sintomas. O que seria isso? O profilático é a medicação para prevenir uma possível doença, possível complicação no futuro, antes dessa doença afetar o paciente. O terapêutico, o paciente já está enfermo e esse fármaco vai curar ele, vai auxiliar nesse processo de cura. O diagnóstico vai realizar esse auxílio, por exemplo, uma tomografia com contraste, é um auxílio num diagnóstico de doença. E o paliativo não é para curar e nem prevenir, mas para diminuir os sintomas. Um exemplo é a quimioterapia paliativa. Ela não vai eliminar o câncer que o paciente tem, porém vai diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Conceitos. É uma parte primordial para a gente entender as próximas aulas de farmacologia. Droga realiza uma ação química, é uma substância, que tem 2 objetivos, ou é benéfico ou é maléfico. O benéfico a gente denomina de medicação e o maléfico de tóxico. O remédio é um conceito sem comprovação científica, então é aqueles chás que as nossas avós realizavam para nós quando éramos crianças. Então, o remédio é alguma substância que não tem comprovação científica para aquele efeito que ele está sendo aplicado. Medicamento é um produto farmacêutico, técnico e elaborado com comprovação científica. Placebo. O placebo ele não produz ação farmacológica, ele é mais para um bem-estar psicológico desse nosso paciente. A forma farmacêutica é a apresentação da medicação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um comprimido. Essa é a forma farmacêutica. O comprimido é a forma que ela se apresenta. Princípio ativo, é o responsável pelo efeito e é um dos componentes do medicamento. Além do corante, dos demais agregados que tem naquele medicamento para fazer o formato dele, o princípio ativo é a substância que realiza a ação. Reações adversas. É algo que ocorreu prejudicial ou indesejável a partir daquela medicação, que é distinto do efeito colateral. O efeito colateral é diferente do desejado, porém nem sempre ele vai ser maléfico, ele pode ser benéfico. Por exemplo, tomei uma medicação para dor de cabeça, para cefaleia, e essa medicação também me ajudou na dor muscular, mialgia. Então, eu tive um efeito colateral, porém foi positivo, foi benéfico ao meu caso. Compreendem a diferença do efeito adverso para o efeito colateral? Dosagem é a quantidade de fármaco que a gente vai administrar no nosso paciente. Existem 4 formas. Dose máxima, que é a maior quantidade sem ser tóxica ao nosso paciente, é o limite que podemos administrar sem começar a ser tóxico. O tóxico é quando ultrapassa o limite máximo da medicação. A dose letal pode causar a morte de um paciente e a dose de manutenção mantém o nível de concentração no sangue. Ação farmacológica, modificação da função. A gente modifica aquela função, ela aumenta ou diminui a função daquele organismo, daquele órgão, enfim, do objetivo que tiver aquela substância. E modificar é diferente de criar nova função. A gente não vai criar uma nova função com uma substância farmacológica, mas a gente vai modificar essa função. Tenham isso em mente. Efeito farmacológico é as manifestações observáveis, o que a gente consegue visualizar no paciente, o que ele consegue observar nele. Mecanismo de ação, processo que ocorre nas células,
que a gente vai entrar mais em detalhes nas próximas aulas. Janela terapêutica é a dose mínima e máxima eficaz ao paciente. Receptor, estrutura moleculares na superfície ou interior das células. Também vamos adentrar nas próximas, mas só esses termos, esses conceitos, para vocês já irem se familiarizando, para ficar mais fácil de entender os próximos passos da farmacologia. Posologia, número de vezes e quantidade da medicação, que é prescrito pelo médico. Irritação, estimulação violenta, pode produzir aquela substância, pode ocasionar uma destruição, uma corrosão. Substitutiva, substitui algo faltante no organismo, que um exemplo a gente pode dizer a insulina. Anti-infeccioso, atenuar ou destruir micro-organismos. Aqui os antibióticos é um exemplo. A origem, temos 3, naturais, semissintéticos e sintéticos. Os naturais são extraídos de órgãos, glândulas, plantas e peçonhas. Semissintético, alterações produzidas em substâncias naturais, então o laboratório é alterado, mas foi extraído de algo natural. E sintético, aquela matéria-prima artificial, ela foi criada estritamente em laboratório. Finalidade das formas farmacêuticas, que a gente vai ver a seguir. Facilitar a administração, precisão de dose, garantir ação e proteção do princípio ativo, para chegar no ponto que desejamos dessa substância realizar essa ação. Lembrando, formas farmacêuticas é o quê? A apresentação da nossa medicação, como a gente vai encontrar ela. As formas farmacêuticas, então, temos sólidas, semissólidas e líquidas. Nas sólidas, uma das principais, tem várias formas de apresentação das medicações, mas as principais das sólidas são comprimidos, drágeas, cápsulas, pós e granulado. Um exemplo de pós, a gente pode ter o Floratil, a medicação para pacientes que estão com sintoma de diarreia. Semissólida, a gente tem várias formas de apresentação, mas as principais são pomadas, cremes, géis, pastas, emulsões. E as líquidas, ela tem como objetivo, né, público-alvo delas são as crianças e os idosos, pela facilidade da ingesta. Temos algumas apresentações líquidas aqui: xaropes, soluções, suspensões, elixires e gotas. Qual a diferença de elixires para gotas? Acho interessante passar. Elixires é aquela medicação que tem um gosto muito forte, um cheiro muito forte. Seria muito difícil da pessoa fazer essa ingestão pela via oral. Se faz esse elixir para amenizar esse cheiro ou esse sabor dessa medicação. Nomenclaturas. Então, nas medicações, a gente tem as medicações referências, genéricas e similares. Quais as diferenças, quais os valores, né? O que modifica entre elas? Primeiro, registro da referência. Aqui, ó. Primeiro registro na Anvisa, foi a primeira medicação daquela indústria farmacêutica a registrar ou foi escolhido como padrão. Já genérico, ela tem a mesma forma da referência, porém é uma medicação genérica. E o similar tem o mesmo princípio ativo. No teste, a medicação de referência tem segurança e eficácia para estudos científicos, então tem que ser comprovada cientificamente que aquela medicação sim tem segurança de ser aplicada e sim tem eficácia no seu público-alvo. Já na genérica, ela utiliza esses estudos e a mais tem testes de bioequivalência ao referência, então ele tem alguns testes a mais. E o similar tem prazo de bioequivalência. Nome e patente do referência é o nome comercial, que é o primeiro nome que foi registrado, enquanto a patente vigente ou não, independente. O genérico é sem nome comercial, o nome da medicação genérica é o próprio princípio ativo da medicação. No similar, pode ser vendido com nome comercial, então ele pode sim ser encontrado com outro nome, que não é o referência e não é o genérico, é um terceiro nome. O preço da medicação de referência inclui teste e o desenvolvimento, então é um pouco mais cara essa medicação. Já a genérica, o valor tem que ser no máximo até 65% do referência, então é uma medicação mais barata com o mesmo princípio ativo. E o similar é abaixo da média de valores. Aqui temos um exemplo da medicação dipirona, a referência Novalgina, o genérico a dipirona, né? O próprio princípio ativo, assim como eu falei no slide anterior, e o similar a maxalgina, que é uma medicação que tem o mesmo princípio ativo, dipirona, mas ela é uma medicação similar. Compreenderam a diferença?
Local de ação. Então, onde que as medicações fazem ação? Pode ocorrer local, no local da aplicação, um exemplo são as medicações cutâneas, indireta ou remota, órgão que não está em contato ou sem afinidade, um exemplo de que isso pode acontecer é um processo alérgico, ou também uma medicação que vai chegar num ponto para liberar outro hormônio e aquele hormônio que vai fazer a ação que desejamos. Um exemplo é uma medicação do Parkinson faz esse efeito indireto ou remoto. E o geral ou sistêmico é pós-penetração na circulação, absorção, que a maioria das medicações é por essa maneira. Aqui temos o exemplo, então, de local da ação, local, aqui o colírio, né, que é uma medicação tópica, uma medicação ocular. E outro exemplo é o Estomazil, que é uma medicação para o suco gástrico, para a azia que o paciente se encontra, que ele é uma medicação que a gente faz ingesta pela via interal, pela via oral, e ela vai agir local, ela vai chegar no estômago e já vai realizar essa ação. Outra aqui, a indireta ou remota. Um exemplo que eu passei é a medicação do Parkinson, que é a levodopa, ela faz esse efeito. E a varfarina também faz esse efeito. Então, ela não age diretamente, mas ela libera hormônios, ela libera funções, para que aí sim conseguimos o efeito final que desejamos. Geral ou sistêmica, que a gente tem uns exemplos, o adesivo transdérmico, o Niquitin, que é para pacientes que são tabagistas e quando internam utilizam para diminuir os sintomas da abstinência ao tabaco, a nicotina, né? Outra medicação intramuscular, o Nalzedron ou intravenoso, né, que pode ser realizada, e a dipirona, que é comprimido. Então, a gente tem aqui intravenoso, intramuscular, comprimido e transdérmico. Esses 4 maneiras de administração, todos são gerais ou sistêmicas de maneiras diferentes de ser administrada.